Olá, meu nome é Alex Fabiani, eu sou cineasta e estou aqui hoje para falar com vocês a respeito da Oficina Livre de Cinema. E nessa oficina nós vamos falar sobre o cinema e suas etapas de realização. E nessas etapas nós vamos falar sobre os 4 eixos fundamentais para a realização de uma boa obra cinematográfica, que são o roteiro, a produção, a direção e a montagem. E nesse vídeo, especificamente, nós vamos tratar sobre cada assunto, falando um pouco sobre como ele se compõe e do que é necessário para que essas etapas aconteçam de modo bem legal. Esse projeto acontece graças à Lei Aldir Blanc, da Cultura Presente nas Redes 2, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Vamos lá então para o nosso primeiro eixo? Nesse primeiro eixo, nós vamos falar sobre roteiro. O que é um roteiro cinematográfico? Na etapa de construção de um roteiro cinematográfico, é necessário que o roteirista entenda diversos fatores para que ele possa contar bem a sua história. Nesses fatores, existem peças fundamentais que são extremamente necessárias para a realização de uma boa obra cinematográfica, de um bom roteiro cinematográfico. E quando a gente pensa em um roteiro cinematográfico, primeiro a gente tem que ter uma ideia para se contar uma história. Uma história, né, basicamente, com início, meio e fim. E geralmente nas histórias de linguagem narrativa clássica, nas histórias clássicas que a gente costuma ver nos cinemas, de um modo geral, existe a história contada com início, meio e fim, né? Tendo um personagem principal que vai viver uma aventura e nessa aventura ele vai passar por diversos conflitos que ele vai precisar vencer e superar para poder chegar até o final da história e ganhar o seu prêmio ou descobrir o seu problema e resolver a sua situação, né? E nessa etapa é fundamental que o roteirista tenha algumas peças de trabalho para desenvolver a sua história, que é a storyline, que é a linha da história, é a maneira de você contar em uma ou duas linhas o eixo fundamental da sua história, qual é o drama central da sua história, né? Depois você tem o que a gente chama de sinopse. Na sinopse, o cara já pode trabalhar em uma folha ou 2 folhas no máximo, né? E ali nessa sinopse ele já tem delineado algumas situações importantíssimas para que possa ser entendido a história na hora que você lê essa sinopse. Ou seja, o ambiente, os personagens, os conflitos principais, né? Os personagens secundários, a trama da história, o ambiente, o universo que esse personagem vai viver, né? Vai se aventurar. Depois você tem o que se chama de argumento. O argumento já é uma peça de trabalho maior, geralmente em torno de 8 a 10 folhas, até mais. Tem argumentos de longa-metragem que tem muito mais do que 8 folhas. Não é? Num argumento, é como se fosse um conto rápido ali que o cara vai contando etapa por etapa quais são as situações fundamentais para que faça a história andar, né? Para que a história tenha início, meio e fim. O que acontece? Quais são as situações principais que acontecem ali durante a história, que você vai lendo ali na sinopse, parágrafo por parágrafo, e você vai entendendo basicamente o conceito geral da história, quem são os personagens, quais são os dramas que esse personagem vai viver. No argumento, você tem ali muitas questões sobre ações dos personagens, características desses personagens, o ambiente que esses personagens vão viver, quais são os lugares que essas cenas vão acontecer, né? De que maneira essas cenas vão acontecer, se o personagem tem um antagonista ou não, se ele tem um amor, ou que seja lá o que ele vai viver nessa história. E aí no argumento já aparece um pouco sobre o gênero do que é o filme, né? E aí depois do argumento pronto, você tem o que se chama de escaleta, né? Na escaleta, você já trabalha com o que a gente conhece como, na nomenclatura do roteiro cinematográfico, o que a gente conhece como sequência. E na sequência,
você já põe ali que na sequência de um roteiro de cinema existe o cabeçalho, o espaço para desenvolver as ações, o personagem e os diálogos, tá? E nesses diálogos você tem um espaço para rúbrica ou não, para dar um pouco mais de compreensão do universo do personagem. E a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? O que vem a ser a formatação da sequência de um roteiro de cinema. Então, vamos ver aqui um pouco, né? Como você pode ver aí, né, o roteiro de cinema é dividido por sequências e elas podem ser numeradas ou não, mas geralmente na maior parte elas são numeradas, né? O roteiro é dividido por sequências numeradas e, para fácil entendimento, possui um cabeçalho, a descrição das ações, as rúbricas e os personagens e diálogos, tá? E aí, como você está vendo aí, né, um exemplo que eu estou colocando para você. Nesse exemplo, você tem a sequência aí, vamos supor, sequência 25, né? Numeração 25. E ali está escrito bar. Bar é onde vai acontecer essa cena. Né? O cabeçalho da sequência é isso. Sequência 25, bar é onde vai acontecer. E aí você vê interior. É porque INT significa interior. Então vai acontecer no interior desse bar. E ali tem noite. Então você diz se essa ação vai acontecer, se essa cena vai acontecer de dia ou de noite. Esse é o cabeçalho da cena da sequência de um roteiro cinematográfico. Aí logo em seguida você tem a descrição das ações. E aí, como você vê, João está sentado no balcão à espera de Maria. Ela se aproxima. Isso é uma descrição de ação, né, que o personagem vai viver dentro da história, né? E aí você tem ali, João é o personagem, é o espaço que você coloca. A rúbrica é onde você põe ali, João, ele está afobado, ele está contente, alegre, é o estado de espírito dele, você coloca ali também. Quando você lê, você vai ver que está escrito na rúbrica um estado de espírito para o personagem. E aí a fala dele, Maria demorou, estava preocupado. Essa é a fala. Maria demorou, estava preocupado. Isso é o início de um diálogo, a fala do personagem. E aí a Maria vai dizer, não, eu não demorei, porque papapá. Então, essas questões você vai desenvolvendo sequência a sequência para você contar a sua história. Então, isso é um roteiro de cinema. Então, a primeira coisa que você tem que ter na realização de uma obra cinematográfica é um roteiro de cinema. E esse é o formato que a gente chama de formatação de um roteiro de cinema, Master Science, que é o roteiro que toda a indústria de cinema, de entretenimento no mundo, trabalha. Hollywood, Estados Unidos, Brasil, Espanha, Europa. Essa é a sequência, essa é a formatação do roteiro universal, tá? O roteiro é uma peça fundamental para que toda a equipe saiba o que vai acontecer etapa por etapa dentro do filme. E é dentro do roteiro que toda a equipe, seja o diretor de fotografia, figurinista, o aderecista, o cenógrafo, os atores, produtores, toda a equipe técnica do filme precisa entender o que está escrito ali no roteiro, e é dentro do roteiro que eles vão saber o que precisa ser feito ou não, tá bom? Então, essa é basicamente a primeira etapa, entender um roteiro de cinema e para que ele serve, tá? A segunda etapa para uma realização cinematográfica é a etapa de produção. Você, depois do roteiro pronto, você tem que encontrar um produtor. O que o produtor de cinema faz? Geralmente, o produtor cinematográfico, ele é que vai captar todos os recursos para a realização desse filme. Muitas das vezes, o roteirista é o diretor, mas quando o roteirista não é o diretor do seu filme, é o produtor que escolhe o diretor do filme. Ele pega um roteiro, gostou do roteiro e vai desenvolver. Então, eles chamam um diretor de cinema. E esse produtor, ele capta recursos, é ele que vai atrás do dinheiro do filme, é ele quem contrata a equipe toda para trabalhar, é ele quem organiza
tudo que é necessário para que o filme aconteça, né? É o produtor que sabe onde o dinheiro vai gastar, de que maneira vai ser gasto. É com ele que vai discutir com o diretor, com o produtor, com os outros diretores do departamento, né, de fotografia, de cenário, figurino, o que é necessário, quanto vai custar e qual é o tempo que vai levar para se fazer isso. Então, esse é o papel do produtor cinematográfico, né? E dentro da produção, existem vários segmentos, né, dentro do próprio departamento de produção. Tem o produtor executivo, o produtor de platô, o produtor de figurino, o produtor de artes, então o assistente de produção, né? E é nessa etapa que ali você já sabe quanto o filme vai custar, tá ok? E aí você conseguiu realizar toda a captação de recursos e organizou toda a equipe para realizar o filme. Aí agora você tem que dirigir esse filme. O que é o papel do diretor dentro da obra cinematográfica? Então agora nós vamos falar sobre os aspectos do eixo da direção cinematográfica. O que tem a ver, o que significa a direção cinematográfica? Bom, os aspectos necessários que um diretor tem que compreender para poder dirigir um filme são os planos cinematográficos. É importante que você compreenda a força e a importância dos planos cinematográficos. Como você escolhe o posicionamento da sua câmera, onde você coloca a sua câmera, né? Então, quando o diretor opta por escolher os planos, ele tem em mente a construção de uma linguagem, né? Então, imagina que quando você vai compor uma frase, cada palavra tem uma importância no conjunto total do que você quer dizer com aquela frase, né? Eu vejo muito dessa maneira, né? Então, toda vez que eu penso narrar alguma história, né, tem algum pedaço de uma cena ou alguma cena, ou contar alguma coisa através do audiovisual, através do cinema, né, através das imagens, eu sempre me preocupo quando posiciono a minha câmera, eu me preocupo como se eu estivesse compondo palavras para construir uma frase e que quando eu for me comunicar, o cara entenda corretamente aquilo que eu quero dizer, né? Então, quando você começa a compreender esses aspectos da linguagem cinematográfica, o diretor ele começa a saber aonde colocar a sua câmera, correto? Então, de acordo com a história que você quer contar, né, assim como o diretor recebe aquela história, quando ele lê aquele roteiro e ele se emociona, quando ele constrói aquela história, ele tem uma emoção, um sentimento, uma forma de sentir aquilo em que ele quer passar para o espectador, né, para o seu público, através do cinema, através das imagens. Então, a construção dessa narrativa, né, os elementos dessa linguagem são os planos cinematográficos. Então, quando a gente consegue compreender corretamente os planos e a função desses planos, a gente consegue construir melhor aquilo que a gente quer se comunicar, né? Como a gente quer se comunicar com o nosso público, com o nosso espectador, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Eu vou falar um pouco com vocês a respeito desses planos cinematográficos, né? Aqui, né? Dentro dos planos, da ideia de planos cinematográficos, nós temos assim o plano geral, né? O que é o plano geral? Nesse plano, a câmera enquadra todos os elementos da cena, os personagens, cenários e etc., né? O plano geral, geralmente, ele é para dar uma apanhada visual, para comunicar mais ou menos aonde está localizado a cena, a ação vai acontecer. Então, o plano geral é mais para dar um envolvimento na cena, né? Então, tem o plano conjunto, né? O plano PC, o plano conjunto, é um plano ligeiramente mais aproximado do que o geral, chamando mais a atenção para o ponto principal da cena, como um diálogo, por exemplo,
né? Então esse plano conjunto é como se você tivesse duas pessoas conversando ali, e você tivesse o plano conseguisse enquadrar os dois ali, né? De uma maneira que você vê o conjunto de toda a coisa, correto? Aí você tem o plano americano, PA. Plano americano é um plano com o qual enquadramos os personagens a partir da metade da coxa, mais ou menos um plano acima do joelho. Esse nome surgiu dos filmes americanos de Bang Bang, Faroeste, quando era necessário enquadrar o revólver na cintura do personagem, né? Por exemplo, numa cena de duelo em que o personagem está ali duelando com outro, né, no Faroeste. E aí é importante, esse plano foi criado para mostrar ali a pistola, a arma do cowboy ali, né? Então a gente também tem o plano médio, PM. O plano médio é quando enquadramos o personagem a partir da altura da cintura até 4 dedos acima da cabeça, né? Esse plano médio é para você dar uma proximidade a mais do seu personagem, dependendo da situação emotiva que você quer construir, né? E o close, né? O close é quando enquadramos o rosto completo do personagem ali. O close ele tem uma força dramática também muito interessante, né? Que você tem toda a emoção da personagem ali enquadrada naquele quadro todo ali para você, e aquilo é muito forte. Geralmente esses planos são usados muito em melodramas, né? Em novela se usa muito, em televisão se usa muito, né? O close, e tem muitos filmes que utilizam desses recursos para poder aproximar o espectador mais do personagem, entendeu? Tem o grande close, ou big close também, que a gente, quando você aproxima a sua câmera de um objeto, que você quer que aquele objeto seja grande dentro da tela, né, do cinema, da tela do filme, né? Então é quando você quer chamar a atenção para o tamanho daquele objeto, para a força daquele objeto, o significado daquele objeto, né? E também tem um plano detalhe. É quando queremos mostrar ou detalhar qualquer assunto, por exemplo, o olho de um personagem, as letras de um livro, as mãos, os pés, a unha, etc. e tal. Então, esses são os planos de detalhe que ele tem uma importância dentro de uma narrativa para você explorar aspectos de ação do personagem, né? A emoção do personagem representando pelo tremor dos pés, entendeu? Pelo roer das unhas. Então são essas situações assim que esses planos podem ter uma força dramática também muito legal, tá? Tem o plongé, né? O plongé é quando a câmera é colocada acima da linha do olhar dos personagens, registrando a cena do alto, verticalmente, assim, de cima para baixo. Esse é o plongé. O contra-plongé é quando a câmera está de baixo para cima. Quando você coloca a câmera lá embaixo, o personagem, você vê o personagem como se você estivesse embaixo dele ou ele em cima de você, assim, né? Tem muitos planos desses na galera de skates, de bicicleta, né? Essa galera que tem esses planos assim muito legais também. Mas é um plano também com uma força dramática interessante. Tem um plano zenital. O plano zenital, o PZ, é a câmera que é colocada no topo, no alto do cenário, apontando diretamente para baixo, assim, né? O nome zenital vem de zenith, que é o ponto central do céu, quando olhamos diretamente para cima. E tem o plano contrazenital, como no plongé e contra-plongé. Esse plano é exatamente o contrário do zenital. A câmera fica embaixo, apontando diretamente para o alto, né? Então, esses são alguns dos planos, algumas ideias de planos cinematográficos. E através da compreensão desses planos, você pode utilizá-los na hora que você for dirigir seu filme, para poder alcançar alguma emoção que você queira através da escolha desses planos, de como você vai colocar a câmera, como você vai movimentar a câmera. Então, se você ficar atento a esses aspectos, você consegue se comunicar de maneira legal com o seu espectador utilizando esses planos, tá bom?
E a gente vai falar um pouco também sobre os movimentos de câmera, né? É importante que o diretor ou a pessoa que vai dirigir um trabalho audiovisual entenda a importância do movimento de câmera. O que vem a ser o movimento de câmera? Então, quando você escolhe o plano e movimenta essa câmera a partir desse plano, você também tem uma força dramática muito legal para ser explorada com essas observações. Vamos falar de alguns movimentos de câmera, tá? Tem a panorâmica. O que é um movimento de câmera panorâmica? É quando a câmera, sem sair do próprio eixo, fica no tripé ou no ombro e movimenta-se para os lados. Quando a câmera faz da esquerda para a direita. Então, esse movimento é a panorâmica, quando você olha em panorâmica aquela cena. Tem o traveling, né? O movimento de traveling. O traveling é quando a câmera se movimenta em cima de um carrinho, né? Ou uma grua, ou um steadicam na mão, para os lados, para frente ou para trás, em linha reta ou em curva. Tá? E qualquer movimento onde a câmera sai do lugar indo de um ponto ao outro. O traveling é isso, é quando a câmera viaja, quando ela viaja de um ponto ao outro. Isso é o traveling, né? A câmera é viajando de um ponto A ao ponto B, seja aproximando, seja se afastando, seja passeando, né? Esse é o movimento de traveling. Tem o tilt out ou pan vertical. É uma panorâmica. Tem o tilt ou pan vertical. É uma panorâmica com movimento vertical de cima para baixo e de baixo para cima. E tem também o plano conhecido como chicote. É uma panorâmica muito rápida. Por vezes deixa uma espécie de rastro de luz quando passa pelos objetos filmados. Esse chicote é um movimento que a câmera faz para dar umas distorções no quadro também. Então, os movimentos, eles são também muito importantes na hora de você contar a história do seu filme, através das escolhas dos seus planos, dos seus movimentos de câmera, tá bom? Vamos falar agora também da importância das lentes, né? Das lentes na hora de você filmar, na hora de você construir o seu filme. As lentes geralmente é uma escolha feita com o diretor de fotografia, né? Você conversa com o diretor de fotografia para, junto com ele, escolher as lentes adequadas para os planos, para os movimentos, para usar na hora da cena, porque a forma como você observa o objeto, dependendo da lente que você usar, você também tem uma força dramática muito interessante a ser explorada aí, né? Eu vou falar com você agora a respeito de algumas lentes, né? A lente normal é um tipo de lente que imita o ponto de vista do olhar humano, né? Essa lente ela é muito próxima do olhar humano, então torna as coisas muito com foco quase em tudo, entendeu? Com pouco desfoque, assim. É uma lente que aproxima o olhar do cinema, em cima dos objetos, como o olhar humano sobre as coisas, né? Tem a lente grande angular. Essa grande angular é uma lente aberta e a grande angular possui uma profundidade de foco mais ampla. Ao contrário da teleobjetiva, quase tudo que estiver em quadro fica visível. Este tipo de lente cria uma falsa relação de distância entre dois objetos filmados, né? É uma lente muito interessante também, porque você pode trabalhar, explorar dramaticamente essa lente com alguns planos dentro da tua narrativa que podem tornar mais emotivo a forma como você se comunica com o seu espectador, tá bom? A gente também tem a lente olho de peixe. Nada mais é do que uma grande angular, mais aberta,
tão aberta que tudo que estiver nos cantos de quadro, criando aberrações na imagem, fica distorcido. É uma lente de efeito muito utilizada em videoclipes, né? Em galera que faz uns shows aí. Mas é uma lente também interessante para você usar para desconstruir alguns aspectos visuais dentro de uma linguagem de um filme experimental, por exemplo, né? Tem diversas formas de você utilizar essa lente. Ela é uma lente muito interessante. Tem a macro também, a lente macro. A macro é uma objetiva que permite que façamos o foco com câmera bem próxima do assunto, né? Possibilita, por exemplo, filmarmos um formigueiro como se estivesse junto das formigas, porém tem pouquíssima profundidade de foco. É uma lente que você filma as coisas bem pertinho, bem de pertinho, sacou? Ali se você está filmando uma formiga ou um objeto bem pequenininho, uma cabeça de prego, um grão de areia, o que você quiser ali com aquela proximidade, uma semente, né? Essa lente é uma lente muito interessante para esse tipo de cena, né? Para esse tipo de imagem que você queira construir bem próximo do objeto, né? Então, esses são alguns aspectos necessários para que você entenda o papel do diretor do filme, né? O diretor cinematográfico ele tem que ter compreensão desses aspectos, do que vem a ser os planos, do que vem a ser os movimentos de câmera e o que vem a ser a função das lentes e como elas funcionam. Então, você sabendo dessas três coisas fundamentais no aspecto da direção, você vai saber como olhar para a sua história e como contar aquela história para o seu espectador de forma bem interessante, né? Então, é claro que não é só isso que é necessário que um diretor entenda, né? Você também tem que saber lidar com os aspectos de interpretação dos atores, você tem que estar ligado nos aspectos cenográficos, da representação visual do seu filme, você tem que estar podendo conversar com o seu diretor de fotografia, com o seu cenógrafo, com o seu figurinista, né, com o seu maquiador, como você quer que determinadas coisas sejam para alcançar um resultado que você queira, né? Então, é importante que o diretor tenha essa sensibilidade com vários aspectos da construção visual do seu filme, né? Da construção sonora também, porque também tem que estar bem inteirado da função da música e do som dentro do filme, né? Então, tudo isso são aspectos importantes que o diretor compreenda na hora de realizar seu filme, tá? Bom, depois de dar uma apanhada em todos esses aspectos, nós vamos falar agora do quarto e último eixo, né, fundamental para a compreensão e realização de uma obra cinematográfica, que é a montagem. E na hora que a gente fala em montagem, a gente também fala em ritmo, né? E compreendendo o ritmo da história, você consegue usar os elementos que você tem
na hora da montagem, para deixar o filme de uma maneira que possa ser exatamente aquilo que você quis que fosse na hora de você contar a história. Então, nos elementos da montagem, você tem ali o som e as imagens, aonde você vai explorar também a questão do som dentro do seu filme, né? Da música dentro do seu filme. Você tem que estar atento aos elementos sonoros que você vai explorar para poder abrilhantar a sua história. Você tem que ficar bem atento na escolha desses elementos sonoros, porque eles ajudam demais a fortificar a estrutura dramática do seu filme. E a montagem é um momento em que você pode fazer várias experiências sobre cenas, sobre circunstâncias, movimento, sons, né? E a forma como você trabalha cada sequência. É ali que você pode experimentar diversos elementos, de diversas formas de narrar sua história antes de mostrar para as pessoas. E é um momento muito legal, porque muitas das vezes é na hora de você montar o filme que o filme acontece. Então, quando você já tem ali, se consegue entender como a história funciona dentro da sua cabeça, e utilizando aqueles elementos visuais que você compôs na hora de dirigir, se você usá-los de forma harmoniosa, né, dentro de um aspecto de ideológico já que você já tenha construído na sua cabeça de linguagem, você consegue alcançar um resultado muito promissor explorando com sensibilidade esses elementos. Então, a montagem em si é a parte que o diretor está mais íntimo com aquele material que ele compôs, e dessa forma, com essa intimidade, ele pode fazer diversas experimentações para ver se está de acordo com o que ele imaginou e com o que ele sentiu na hora de se aproximar daquela história, né? E a forma como ele escolheu para contar a história através do cinema, né? Então, a montagem é um dos últimos aspectos dentro da realização cinematográfica antes da obra ficar pronta para o grande público. Compreendendo agora a função desses 4 eixos fundamentais na realização de uma obra cinematográfica, você consegue estar de aporte pronto para poder participar de um aprofundamento para entender melhor esses elementos na hora de compor o seu filme, na hora de pensar o seu filme, na hora de pensar seu trabalho audiovisual. E a compreensão desses 4 eixos, ele é de forma universal dentro da narrativa cinematográfica, né? Dentro do campo cinematográfico. Então, quando você compreende e sabe como funciona um roteiro, e desse roteiro você sabe como faz para produzir, organizar a produção para transformar esse roteiro em um bom filme. E aí você utiliza os aspectos da linguagem cinematográfica e ainda por cima consegue entender esses elementos na hora da montagem, você consegue alcançar um resultado muito satisfatório na hora de concluir seu filme. Esse projeto acontece graças à cultura presente nas redes 2 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro.